Hoje, a ordem do dia é perguntas e respostas sobre as linhas de ação governativa e assuntos sociais com a presença do chefe do Executivo. Em primeiro lugar, em nome da Assembleia Legislativa, agradeço a presença dos deputados, membros do Conselho Executivo e secretários. Segundo a deliberação da mesa, para elevar a eficiência desta sessão, esta sessão foi alterada. O modelo de resposta dada pelo Sr. Chefe Executivo e o modelo de colocação de perguntas por deputados foram alteradas. Em primeiro lugar, o Sr. Chefe Executivo vai fazer um balanço dos trabalhos nos últimos 6 meses e das prioridades da atuação no segundo semestre, bem como de respostas às perguntas dos deputados. E cada deputado pode usar 2 minutos de palavra para colocar as suas questões, e depois de um bloco de perguntas levantadas pelos deputados, o chefe executivo vai responder tudo de uma vez. A sessão vai decorrer entre as 15 horas e termina às 18 horas, salvo se qualquer deputado inscrito não tiver apresentado a pergunta até às 18 horas, caso em que a sessão será prolongada até o chefe executivo responder às perguntas de todos os deputados inscritos. Senhor chefe executivo, se faz favor. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros cidadãos, apresenta à Assembleia Legislativa e à população a situação da ação do Governo da RAEM no primeiro semestre, bem como o plano de ações prioritárias para o segundo semestre de 2026. A nova forma e abordagem adotadas por mim hoje na Assembleia, após troca de impressões com o Presidente Chong, constituem uma nova prática que permite defender e aperfeiçoar melhor a predominância do Poder Executivo. Espero que esta iniciativa possa promover de forma mais eficaz a interação positiva e a colaboração eficiente entre os poderes executivo e legislativo, bem como permitir apresentar de modo mais célere, abrangente e completo a todos os setores da sociedade e aos cidadãos em geral a ação do Governo da RAEM, consolidando uma maior consensualização e sinergia de esforços para levar adiante todos os projetos em prol do desenvolvimento da RAEM. Este ano marca o início da implementação do 15º Plano Quinquenal do país e do 3º Plano Quinquenal da RAEM, e é também o ano-chave para Macau aproveitar as oportunidades proporcionadas pelo desenvolvimento nacional, aprofundar as reformas e concretizar a transição de um crescimento de recuperação para um desenvolvimento de alta qualidade. No primeiro semestre deste ano, os trabalhos de desenvolvimento e reforma da RAEM tiveram prazos apertados e tarefas pesadas. Houve muitas novas oportunidades importantes, mas também não faltaram dificuldades e desafios. Sob a firme liderança do Governo Central, o Governo da RAEM uniu e levou todos os setores da sociedade a implementar de forma aprofundada o espírito consagrado nos importantes discursos do Sr. Presidente Xi Jinping, especialmente tendo como orientação fundamental as suas importantes instruções emitidas por ocasião da minha apresentação do balanço do trabalho em dezembro do ano passado. Temos aplicado de forma abrangente, precisa e inabalável o princípio um país, dois sistemas e defendido a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento do país. Com o apoio e a colaboração dos órgãos legislativos e judiciais, o Governo, em antiga estreita articulação com o 15º Plano Quinquenal do país, está a implementar de forma ordenada os diversos planos consagrados no relatório da GLAC para 2026, alcançando novos progressos e avanços em áreas prioritárias. A conjuntura social mantém-se harmoniosa e estável. No primeiro semestre, a economia da RAEM apresentou uma trajetória estável com tendências positivas. No primeiro trimestre, o PIB local atingiu 107,56 mil milhões de patacas, registrando um crescimento real homólogo de 7,1%, com o volume económico total a recuperar 90,3% do nível registrado no mesmo período de 2019. A situação de receitas e despesas públicas mantém-se estável. Entre janeiro e maio, as receitas públicas totais atingiram 49,68 mil milhões de patacas e as despesas totais foram de
de 31,11 mil milhões de patacas até final de abril de 2026. As reservas financeiras ascendiam a cerca de 697,3 mil milhões de patacas. O mercado de trabalho apresenta um desempenho positivo, com uma taxa de desemprego geral de 1,8% e uma taxa de desemprego dos residentes locais de 2,3% no período compreendido entre fevereiro e abril, mantendo-se em níveis baixos. Nos primeiros 5 meses do ano, o número de visitantes que entraram em Macau atingiu cerca de 18,14 milhões, um aumento de 11,1% em termos homólogos. Em maio deste ano, o índice geral de preços no consumidor aumentou 1,43% em relação ao ano anterior, mantendo-se os preços estáveis de um modo geral. De seguida, apresento brevemente as principais ações realizadas pelo Governo da RAEM nos últimos 6 meses. Primeiro, promoção bem-sucedida da elaboração do terceiro plano quinquenal da RAEM. Neste ano é uma prioridade importante para o Governo da RAEM elaborar o terceiro plano quinquenal da RAEM de forma científica, em estreita articulação com o 15º plano quinquenal do país. O Governo da RAEM reforçou a organização e o planeamento, promovendo de forma ordenada o trabalho. Em janeiro deste ano foi criado o Grupo de Liderança para a elaboração do terceiro plano quinquenal. Com a minha chefia em simultâneo, foi constituída uma equipa especializada coordenada pela Direção dos Serviços de Estudo de Políticas e Desenvolvimento Regional, composta por representantes das diversas áreas. A partir de fevereiro, foram realizadas imensas pesquisas preliminares e amplamente auscultadas opiniões e sugestões da sociedade em geral. Realizaram-se mais de 40 sessões temáticas e visitas, nas quais participaram mais de 120 associações e instituições com mais de 500 participantes e foram recolhidas mais de 1.500 opiniões. Todas as opiniões relevantes foram tidas em consideração e devidamente incorporadas. A consulta pública sobre o terceiro plano quinquenal decorre entre 20 de maio e 28 de junho. Espero que todos os setores da sociedade e os cidadãos apresentem sugestões e opiniões para que, em conjugação de esforços, seja elaborado um novo plano estratégico para o futuro desenvolvimento de Macau. Segundo, persistência e aperfeiçoamento da predominância do Poder Executivo com eficiência crescente na governação da RAEM. Pleno potenciamento do papel predominante e coordenador do chefe do Executivo na estrutura de governação e no mecanismo de funcionamento da RAEM. Cada órgão, executivo, legislativo e judicial, tem de cumprir as suas funções e assumir as suas responsabilidades nos termos da lei. Aperfeiçoamos os mecanismos de comunicação, reforçamos a coordenação antes e durante a implementação de medidas e políticas importantes e promovemos a formação de um novo padrão de governação orientado pela predominância do Poder Executivo, com o qual os poderes legislativo e judicial trabalham de forma articulada e harmoniosa. Em março deste ano, convidei o Presidente da Assembleia Legislativa, a Presidente do Tribunal de Última Instância e o Procurador para participarem na reunião de trabalho sobre a elaboração do terceiro plano quinquenal, ouvindo proativamente e acolhendo de forma eficaz as opiniões e sugestões dos órgãos legislativo e judicial. A elaboração deste plano é uma importante prática inovadora relativamente à persistência e ao aperfeiçoamento da predominância do Poder Executivo, inovação do mecanismo de comunicação e colaboração entre os poderes Executivo e Legislativo, reforçando a coordenação em aspectos como a programação da apreciação de propostas de lei e a comunicação técnica. Até ao início de junho, o Governo da RAEM já submeteu à AEL 7 propostas de lei e colaborou com o Parlamento na conclusão de 8 leis, o que demonstra uma melhoria efetiva da eficiência legislativa. Aprofundamento contínuo da reforma da administração pública, promovendo diversas medidas de reforma sob o princípio fundamental: definir funções, definir estrutura e definir quadro de pessoal, número de cota. Até ao início de junho foram concluídas as reestruturações de 6 serviços, resultando na redução de uma unidade do nível de direção de serviços e de 6 cargos de direção, 7 departamentos, 31 divisões, 3 sectores e 4 secções, com uma redução total de 324 vagas no quadro de pessoal. Com o aprofundamento da medida de controle do número de cota de trabalhadores desde abril de 2025 até ao início de junho deste ano, o número dos trabalhadores dos serviços públicos abrangidos por esta medida diminuiu de 31.464 para 30.777. Com a implementação do regime de mobilidade desde março de 2023 até ao início de junho deste ano, foram registados 386 casos de transferência ou destacamento no total. Aprofundamento da governação eletrónica, continua a ser promovido o enriquecimento e o alargamento das funcionalidades das plataformas como a Conta Única de Macau e a Plataforma para Empresas e Associações, as quais prestam serviços públicos mais convenientes e eficientes. É também ativamente promovido o desenvolvimento dos serviços públicos transfronteiriços. Sim, promoção
estabelecimento de novas plataformas de interação e intercâmbio para reforçar eficazmente o diálogo com todos os setores da sociedade e a população, com a realização de eventos como o encontro Conversa sobre a Reforma da Administração Pública e Esplanada Conversa sobre Assuntos Sociais e Cultura. As opiniões e sugestões da comunidade e dos cidadãos foram auscultados de forma ampla e direta. Realizaram-se consultas públicas sobre iniciativas legislativas tão diversas como a Lei das Relações de Trabalho e o regime de prevenção e controlo do tabagismo. Promoção do fortalecimento das forças de amor pela pátria por Macau. Reforça-se a comunicação e a colaboração regular com as associações de amor pela pátria por Macau no que respeita aos princípios da ação do governo da RAEM, de modo a aproveitar plenamente o seu papel orientador na sociedade e a promover uma interação positiva entre o governo e a sociedade. Aperfeiçoamento contínuo do sistema e mecanismo de fiscalização no âmbito de combate à corrupção e auditoria, com crescente profissionalização e resultados visíveis, fortalecendo a eficiência da governação da RAEM e promovendo a construção de uma Macau baseada no Estado de Direito. A utilização dos recursos financeiros públicos tornou-se mais regulamentada e racional, com uma melhoria efetiva na sua eficácia e eficiência. Terceiro, defesa firme da segurança nacional, assegurando a estabilidade social. Maior aperfeiçoamento do sistema jurídico de defesa da segurança nacional, a Lei nº 2/2026, Comissão de Defesa da Segurança do Estado da RAEM e o respectivo Regulamento Administrativo Complementar entraram em vigor em 24 de março deste ano. O trabalho de consulta sobre a proposta de lei de combate aos atos de branqueamento de capitais e de financiamento ilícito decorre como previsto. Funcionamento desimpedido da Comissão de Defesa da Segurança do Estado, assegurando o apoio pleno aos assessores para os assuntos de segurança nacional e aos assessores técnicos para os assuntos de segurança nacional no exercício das funções legais. Realização de ações de formação e educação sobre a segurança nacional em múltiplos níveis e por diversas formas, criação do grupo de trabalho para a coordenação da educação patriótica de jovens e elevação constante da consciencialização da população sobre a segurança nacional. Realizou-se com sucesso a exposição sobre a educação da segurança nacional 2026, cujo número de visitantes ultrapassou 70 mil e a página eletrónica registrou mais de 210 mil visualizações, atingindo um novo recorde histórico. Reforço eficaz da prevenção e redução de desastres e gestão de emergências. Estabeleceram-se normas para a comunicação de incidentes imprevistos graves e foi criado o Grupo de Coordenação Interdepartamental para a otimização da supervisão de obras em construção e de manutenção. Resposta ativa à época dos tufões. Realizou-se o exercício de proteção civil Peixe de Cristal 2026, a fim de reforçar a capacidade de resposta conjunta a emergências. Realização contínua de inspeções de prevenção contra o fogo e demais trabalhos relativos à execução da lei. Até final de maio foram realizadas cerca de 4.100 inspeções a edifícios e locais e cerca de 2.600 inspeções e vistorias relativas à segurança de produtos perigosos. A proteção da segurança das infraestruturas críticas foi reforçada e prosseguem as obras de proteção contra inundações e de drenagem nas várias zonas, designadamente na zona marginal do lado oeste de Coloane. Realizou-se o exercício conjunto de resgate transfronteiriço da Grande Baía, Liancheng 2026. Continuidade da boa situação geral da segurança pública. Entre janeiro e maio deste ano, as autoridades policiais de Macau instauraram um total de 5.544 inquéritos criminais, uma descida de 0,1% relativamente ao mesmo período de 2025. Os crimes de violência grave, como o homicídio, continuam com uma taxa zero de ocorrência muito baixa. Foram registados 236 casos de burla com recurso às telecomunicações e burla cibernética, menos 130 do que no mesmo período de 2025, o que corresponde a uma redução de 35,5%. Quarto, intensificação dos esforços para promover o desenvolvimento e a diversificação adequada da economia. Avanço importante na criação do Fundo de Orientação Governamental. Em fevereiro deste ano foi anunciado o plano para o Fundo de Orientação Governamental. A empresa de capitais públicos Sociedade de Investimento e Gestão de Macau Limitada foi constituída em maio como sua entidade gestora. Estima-se que a dimensão do Fundo de Orientação seja de 20 mil milhões de patacas. Resultados notáveis do trabalho de captação de investimentos. Nos primeiros 5 meses do ano, 108 projetos de investimento foram acompanhados através do serviço One Stop ao investidor, com um montante de investimento de 1.746 mil milhões de patacas, aproximadamente. Destes projetos, 69 pertencem aos setores da Estratégia 1+4, o que representa um aumento de 35,2% relativamente ao igual período do ano passado.
Aprofundamento da construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer, promovendo o desenvolvimento qualificado da indústria de turismo e lazer integrados. A oferta de produtos Turismo Mais continuou a enriquecer. Os esforços para atrair turistas internacionais começaram a surtir efeito. Nos primeiros 5 meses do ano, os visitantes internacionais que entraram em Macau ultrapassaram 1,24 milhões, um crescimento de 8,7% em termos homólogos. A H&M foi distinguida com o prémio Melhor Destino de Luxo da Ásia, reforçando mais a sua imagem de excelência nos serviços turísticos premium. Foram realizadas avaliações ao cumprimento dos respectivos contratos pelas concessionárias de jogo, instando-as a, nos termos da lei, efetiva e eficazmente fazerem os investimentos relacionados com o jogo e os investimentos extra-jogo. A aceleração do desenvolvimento da indústria de Big Health da medicina tradicional chinesa até maio deste ano, o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação Guangdong-Macau em Anqing albergava 135 empresas, 64 são de Macau, 26 produtos de medicina chinesa obtiveram sucesso com aprovações ou registros no estrangeiro. Atualmente existem em Macau 8 fábricas de medicina chinesa com licença industrial e 16 fábricas de produtos alimentares de Big Health. A lei da atividade das instituições privadas prestadoras de cuidados de saúde foi aprovada na especialidade pela AEL e entrará em vigor no dia 1 de dezembro deste ano, impulsionando com eficácia o desenvolvimento do turismo de saúde. Promoção do desenvolvimento da inovação da indústria financeira moderna. A Lei dos Fundos de Investimento entrou em vigor em janeiro deste ano. Até maio já foram estabelecidas 3 empresas de fundos em Macau, estando outras 2 em fase de preparação. A sucursal de Hong Kong do Banco de Desenvolvimento da China concluiu pela primeira vez com sucesso a emissão na H&M de obrigação pública no montante global de 5,5 mil milhões de renminbi. Continua a ser impulsionado o trabalho de investigação e desenvolvimento da pataca digital. Promoção reforçada do desenvolvimento da indústria de alta tecnologia. Promove-se ordenadamente a construção do Parque Industrial de Investigação e Desenvolvimento das Ciências e Tecnologias de Macau. O projeto do parque está em aperfeiçoamento, devendo concluir-se em junho o concurso para os serviços de gestão do projeto. O Centro Internacional da Indústria de Ciências e Tecnologias de Macau vai ser oficialmente inaugurado em 30 de junho. Até maio deste ano, 57 empresas tecnológicas de Macau foram certificadas no âmbito do Programa de Certificação de Empresas Tecnológicas, empregando cerca de 2 mil trabalhadores. Destas empresas, 11 apresentam uma receita anual superior a 100 milhões de patacas. Crescimento constante da influência internacional da indústria de convenções e exposições. Em abril deste ano, Macau foi galardoada como melhor cidade internacional de convenções e exposições na 5ª Conferência de Cooperação e Intercâmbio dos Prémios de Conferências Nacionais e Internacionais. Em maio, foi selecionada como melhor destino para a conferência anual durante a 2ª edição da Exposição de Conferência Anual Cooperativa da Ásia-Pacífico. No primeiro trimestre deste ano, realizaram-se no total 425 eventos de convenções e exposições, gerando uma receita de cerca de 840 milhões de patacas para os setores não ligados ao jogo em Macau, um aumento de 29,4% face ao mesmo período de 2025. Promoção do desenvolvimento da economia de baixa altitude. Tendo em conta o quadro regulamentar, infraestruturas, cenário de aplicação e cooperação regional, prosseguiu sistematicamente com a elaboração do planeamento e está já concluído um plano preliminar. Impulsiona-se o projeto piloto de entregas transfronteiriças entre Macau e Anqing por via aérea e baixa altitude, sob o modelo ponto a ponto. Reforço do apoio às PME. Foram lançados os serviços de apoio à digitalização de PME 2026 e o plano de valorização inteligente do setor de restauração de Macau. Continuam a ser implementadas diversas medidas de apoio para aliviar os custos de financiamento das empresas e apoiar a sua modernização e transformação. Dinamização eficaz da economia comunitária. Prossegue a promoção do desenvolvimento das 6 zonas históricas com o planeamento e realização de uma série de atividades que eficazmente prolongam o tempo de permanência dos visitantes nessas zonas, impulsionando o consumo nos estabelecimentos comerciais circundantes. Em colaboração com empresas de lazer, foi lançada a atividade de autocarros de turismo e lazer, explorar o encanto dos bairros, cujo objetivo é orientar os turistas a visitar e a consumir nos bairros. Também foi lançada a atividade Grande Prémio para o Consumo nas Zonas Comunitárias 2026. Até 4 de junho foram distribuídos benefícios eletrónicos num valor total de 265 milhões de patacas, dos quais 244 milhões já foram utilizados, o que, conjuntamente com o valor de 50,84 milhões dos benefícios de desconto imediato sob a forma de cartões, também já utilizados, impulsionou um consumo total superior a 1,13 mil milhões de patacas em Macau. Quinto, melhoria precisa e eficaz do bem-estar da população. Lançamento atempado do plano de subsídios aos preços dos combustíveis.
Em maio foram implementadas medidas temporárias de subsídios aos preços do gasóleo, gás de petróleo liquefeito e gasolina, através de uma estratégia de medidas combinadas para aliviar a pressão sobre o custo de vida dos residentes e reduzir os custos operacionais das PME. As inspeções foram reforçadas, garantindo eficazmente a estabilidade do abastecimento e do preço dos bens essenciais para a população. Continuidade da medida de devolução extraordinária do imposto profissional, da qual beneficiam cerca de 169 mil contribuintes, num montante total de 1,04 mil milhões de patacas. Melhoria eficaz da situação de emprego dos residentes. Até maio deste ano já ajudamos 4.572 residentes locais a encontrar emprego. Analisámos o número de trabalhadores não residentes dos diversos setores e implementamos com eficácia medidas de saída de TNR. Os TNR não especializados diminuíram em 1.516 face ao mesmo período do ano anterior. A percentagem de trabalhadores locais em cargos de gestão de nível médio e superior nas 6 empresas de lazer é de 89,6%. A atribuição dos subsídios de assistência na infância para o ano 2026 até ao início de junho foram tratados cerca de 13.300 pedidos, mobilizando uma verba superior a 239 milhões de patacas. Os valores dos subsídios de desemprego, doença, casamento e funeral foram aumentados entre 33,8% e 81,2%. O subsídio para os cuidadores foi reajustado em 10%, passando para 2.400 patacas mensais. Os montantes destinados aos 3 tipos de famílias em situação vulnerável foram aumentados entre 20% a 33%. Avanço ordenado na construção de habitação pública. Os 4 projetos de habitação social da Zona A dos novos aterros urbanos vão começar a ser finalizados progressivamente a partir do segundo semestre de 2026, proporcionando gradualmente 4.088 unidades de habitação social. Até ao início de junho deste ano, foi concluída a verificação da elegibilidade e atribuída a pontuação a 7.403 agregados familiares admitidos, dos quais 4.312 já receberam as unidades. A empreitada de concessão e construção de habitação pública nos lotes A2 e A12 da Zona A dos Novos Aterros foi concluída, com um total de 2.054 novas unidades de habitação económica. Sob a premissa de garantir uma distribuição equitativa dos recursos públicos, foi dado o impulso devido à elaboração do plano de troca de frações de habitação económica. Fomento o desenvolvimento de alta qualidade da construção urbana. Promoveu-se o trabalho de revisão do plano diretor, que será submetido à consulta pública durante 60 dias, entre 29 de junho e 27 de agosto. Os serviços de solos e construção urbana foram definidos como principal entidade responsável pela política de renovação urbana e múltiplos recursos foram integrados para acelerar esta renovação. Foi adotado um modelo de planeamento de aproveitamento mais utilização provisória que promove a transformação de várias parcelas de terreno em instalações públicas temporárias com benefícios sociais. A proposta da Lei de Uso das Áreas Marítimas já foi aprovada na Generalidade pela AEL, foi iniciada de forma ordenada a elaboração do Planeamento da Proteção Ambiental de Macau 2026-2030. A obra de aterro para a expansão do aeroporto prossegue de forma estável. O concurso público para a concessão da exploração de lugares de estacionamento na via pública foi concluído, a fim de repor o número dos táxis que saíram de serviço por término do prazo de licença e de responder à necessidade de mobilidade por turistas e cidadãos. O Governo iniciou procedimentos para o concurso público de licença para 700 táxis, assegurando assim a estabilidade do respectivo serviço. Foi dada continuidade à promoção do embelezamento e limpeza do espaço urbano e impulsionada a construção do corredor verde costeiro, com a reorganização de vários parques e zonas de lazer, proporcionando aos residentes espaços recreativos de qualidade. Entre janeiro e maio deste ano foi concluída uma área total de melhoria de espaços verdes superior a 14 mil metros quadrados. 6. Alcance de resultados importantes e faseados na construção da zona de cooperação em Anqing. Os principais indicadores económicos mantêm uma tendência positiva. No primeiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto da Zona de Cooperação atingiu 14.273 mil milhões de renminbi, representando um aumento homólogo de 5,5%. Até 10 de junho deste ano, a receita orçamental geral foi de 5,741 mil milhões de renminbi, com um crescimento homólogo de 10,9%. Entre janeiro e abril do corrente ano, o volume de trabalho de retalho do consumo social alcançou 2.129 mil milhões de renminbi, um aumento homólogo de 16,8% até as 10 de junho deste ano.
A zona contava com 8.163 entidades com capital de Macau, incluindo 8.036 empresas. Aceleração da construção dos projetos prioritários. A primeira fase da Cidade Universitária de Educação Internacional de Macau e Anqing terá 11 edifícios concluídos e entregues até final de julho. Os pareceres sobre o enquadramento da extensão da atividade letiva serão anunciados ainda no primeiro semestre. O projeto do Terminal de Mercadorias do Aeroporto Internacional de Macau em Anqing encontra-se em fase de construção de fundações e estruturas básicas, com algumas áreas já em fase de construção da estrutura principal. O Centro de Serviços Económicos e Comerciais entre a China e os países de língua portuguesa e espanhola opera em modelo dualista de centro mais empresa, com base no Fundo de Desenvolvimento Económico e Comercial entre a China e os países de língua portuguesa e espanhola. O número de projetos de investimento e financiamento aumentou para 58. O montante total do fundo atingiu os 30 mil milhões de renminbi, com um valor acumulado de contratos de 8.138 mil milhões até o início de junho deste ano, tendo atraído 173 empresas para se estabelecerem na zona. Reforço do efeito sinergético e desenvolvimento colaborativo das indústrias. Foram promovidas sucessivamente sessões conjuntas de Macau e Anqing para atrair investimentos, divulgando as vantagens do desenvolvimento integrado entre ambas as regiões. Aperfeiçoou-se o sistema de contas de comércio livre. Estimulou-se a inovação do mecanismo de investigação e desenvolvimento em Macau, mais transformação em Anqing. A construção do Hub Internacional de Comércio Digital de Macau e Anqing está impulsionado com ritmo acelerado. Nos primeiros 5 meses do ano, realizaram 6 eventos do modelo, um evento aos locais em Macau e Anqing. Reforçou-se a atração e incubação de empresas no Parque Industrial de Comércio Eletrónico Transfronteiriço. Foi iniciada a elaboração do sistema de monitorização estatística para o desenvolvimento industrial sinérgico de Macau e Anqing. Aprofundamento reforçado da interligação de hardware e software entre Macau e Anqing. Foi definido que o período em que os residentes de Macau vivem, trabalham ou frequentam cursos educativos reconhecidos na zona de cooperação é considerado como permanência na RAEM. Intensificou-se a cooperação legislativa com o objetivo de promover uma ligação eficaz entre as normas das duas regiões e garantir uma articulação fluida dos mecanismos institucionais. Impulsionou-se de forma ordenada a otimização da política de separação da administração. Em maio deste ano, entraram oficialmente em funcionamento no posto fronteiriço de Anqing os corredores de inspeção one-stop que permitem o controle fronteiriço inteligente com reconhecimento facial. Iniciou-se também o estudo preliminar do plano para o novo corredor transfronteiriço que ligará a zona de cooperação à parte de Macau. Nomeação e destacamento de mais trabalhadores dos serviços públicos de Macau para a zona de cooperação. Em abril e junho deste ano, em 2 fases, foi designado um total de 20 trabalhadores dos serviços públicos de Macau para exercer funções na Comissão Executiva da Zona de Cooperação. Foi lançado em maio o processo de recrutamento deste ano, dirigido aos residentes de Macau, para preencher vagas no regime pessoal contratado, com a intenção de contratar 50 pessoas neste concurso. Verificou-se o número recorde de 4.550 candidatos jovens de Macau. 7. Promoção do trabalho direcionado aos jovens, adotando medidas múltiplas para impulsionar o seu emprego e o desenvolvimento. Promoção do emprego para os jovens com maior intensidade e ações mais concretas. Na época da conclusão do ano letivo, há 2 grandes feiras de emprego dirigidas aos jovens, com oferta de trabalho prevista superior a 2.000 lugares. Estamos a implementar de forma contínua o plano de apoio a jovens, empreendedores e a apoiar a realização do concurso de inovação e empreendedorismo juvenil de Macau em 2026. A partir de maio deste ano estão a ser lançados progressivamente mais de 10 programas de estágio no interior da China, seguidos agora em junho do plano de estágio para criar melhores perspectivas de trabalho, oferecendo no conjunto cerca de 1.000 vagas de estágio. Aperfeiçoamento das políticas de apoio ao crescimento e desenvolvimento dos jovens. Prosseguimos com a implementação do plano de financiamento para carreiras profissionais dos jovens de Macau na Grande Baía, que conta já com a participação de mais de 200 jovens, e reforçamos a cooperação com incubadoras de jovens empreendedores na Grande Baía. Até maio deste ano, há 23 instituições de incubação juvenil de 9 cidades do interior da China integradas na Grande Baía, estabelecidas em regime de cooperação com Macau. Concluímos o estudo e a avaliação intercalares da Política de Juventude de Macau 2021-2030, construindo um sistema de apoio ao desenvolvimento juvenil em 4 níveis. Acompanhamos continuamente a saúde física e mental dos jovens. 8. Aproveitamento pleno da vantagem única de ter apoio do país e ligação com o mundo para uma melhor integração na conjuntura ao serviço do desenvolvimento nacional. Em abril deste ano, conduzi com sucesso uma delegação do Governo da RAEM e uma delegação empresarial numa visita a 4 países europeus, incluindo Portugal, e a organizações internacionais relevantes. E foram realizadas mais de 46 atividades e assinados mais de 100 acordos de cooperação. Esta visita apresentou de forma abrangente à comunidade internacional as
importantes conquistas alcançadas por Macau na prática bem-sucedida de um país de dois sistemas, através de um modelo novo e inovador que consiste em partilhar um barco para navegar em conjunto. Macau promoveu com sucesso as oportunidades de desenvolvimento de Macau e Anqin, ajudando empresas do interior da China e de Macau a expandirem-se conjuntamente para os mercados lusófono, hispânico e europeu, elevando eficazmente os níveis de confiança mútua e cooperação com os países envolvidos, contribuindo para uma abertura do país ao exterior de alta qualidade, enriquecimento contínuo das funções da plataforma sino-portuguesa, reforçar a construção da plataforma de serviços financeiros entre a China e os PLP e expandir a cooperação prática em áreas como inovação tecnológica, feiras e exposições, comércio e proteção dos direitos dos consumidores. Aprofundamento da construção de uma base, foram realizados trabalhos para prosseguir de forma ordenada a construção da Zona Internacional de Turismo e Cultura Integrados de Macau e foram já iniciados os trabalhos de concepção arquitetónica do Museu Nacional da Cultura de Macau. Continuamos a aperfeiçoar eventos culturais e desportivos diversos, realizando várias exposições com temas de intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. Impulso para o estabelecimento de novas representações governamentais no estrangeiro nas áreas de economia, comércio, turismo e cultura, alargando a cooperação e os intercâmbios externos. Está em curso o processo de criação de um centro económico, comercial, turístico e cultural em Kuala Lumpur, Malásia, constituído sob a forma jurídica da empresa com capital integralmente público e todos os trabalhos preparatórios decorrem de forma ordenada com o objetivo de concluir a sua constituição até final de junho. Participação ativa na construção de alta qualidade da Grande Baía. Verifica-se continuidade na promoção da cooperação em turismo, na atração de investimentos, inovação científica e tecnológica, serviços financeiros, bem como em padronização e certificação. Os trabalhos do primeiro semestre deste ano foram concluídos com sucesso e alcançaram resultados positivos, criando uma base sólida para a governação do segundo semestre. O Governo continuará a congregar o saber e a coesão de todos os setores, aproveitando a importante oportunidade histórica proporcionada pelo 15º Plano Quinquenal Nacional, avançará com determinação, superando dificuldades e desafios, executando eficazmente as tarefas governativas do segundo semestre e vai desenvolver todos os esforços para alcançar plenamente os objetivos da SLAG deste ano. Alicerçado na implementação plena das diversas medidas do relatório da SLAG para 2026, o Governo da RAM vai dedicar-se no segundo semestre aos 7 domínios que se seguem. Primeiro, defender inabalavelmente a segurança nacional e a estabilidade social. Continuar a reforçar a consciência e a capacidade da equipa de governação da RAM na salvaguarda da segurança nacional, fortalecendo a prevenção e a gestão de riscos. Avançar de forma ordenada com a elaboração das leis contra o branqueamento de capitais e o terrorismo. Manter uma postura firme contra todo o tipo de atividades criminosas. Reforçar a presença policial em locais prioritários, como postos fronteiriços e principais zonas turísticas, e gerir eficazmente o fluxo de pessoas durante as grandes festividades e feriados do segundo semestre, assegurando a boa ordem pública em Macau, bem como a segurança interna e a estabilidade social geral. Segundo, publicar e implementar o terceiro plano quinquenal da RAM. Com base na consulta pública, o Governo vai analisar e integrar sistematicamente as opiniões e sugestões recebidas, elaborando o texto oficial do terceiro plano quinquenal, com o objetivo de o publicar e de iniciar a sua execução em agosto deste ano. Será também intensificado o trabalho de redação do relatório da SLAC para 2027, com cada área a articular-se com o terceiro plano quinquenal e a tomar responsabilidades sobre as tarefas definidas nesse plano, incorporando-as na SLAG do próximo ano. As políticas que possam ser executadas de forma antecipada devem sê-lo, assim como os projetos que possam ser iniciados de imediato também o devem ser, assegurando que cada item do terceiro plano quinquenal seja concluído sucessivamente e que os avanços pretendidos sejam verificados anualmente. Terceiro, promover de forma sólida o desenvolvimento e a diversificação adequada da economia. Procurar concluir ainda este ano a criação do Fundo de Orientação Governamental e o estabelecimento da sua equipa de gestão. Acelerar o plano para o desenvolvimento económico no âmbito de apoio ao estabelecimento da primeira loja em Macau, expandir continuamente o mercado internacional de turistas, atrair mais fundos para Macau, promovendo e fortalecendo o mercado de obrigações, aumentar a competitividade das indústrias de exposições, convenções e comércio, fomentando mais cooperações concretas, implementar de forma ativa e ordenada os 4 grandes projetos de engenharia, impulsionar a construção da Cidade Universitária de Educação Internacional de Macau e Anqin, com a Universidade de Macau, a Universidade Politécnica de Macau e a Universidade de Turismo de Macau a ocuparem, no ano letivo 2026-2027, a primeira fase do campus
Praça de G, iniciando o ensino de pós-graduação com cerca de 1.350 estudantes no primeiro ano, avançar com a construção da Zona Internacional de Turismo e Cultura Integradas de Macau e iniciando o trabalho de concepção arquitetónica do Museu Nacional da Cultura de Macau, iniciar o projeto de concepção preliminar e construção do Parque Industrial de Investigação e Desenvolvimento das Ciências e Tecnologias de Macau e intensificar a captação de investimento tecnológico e preparar adequadamente um portfólio de projetos para o Parque Tecnológico e impulsionar a construção do terminal de mercadorias a Anqin, iniciando a construção da estrutura principal com a conclusão e a inspeção da obra previstas para o primeiro trimestre de 2027. No terceiro trimestre de 2026, antes da entrada em funcionamento formal, será testado todo o processo operacional do terminal com o modelo piloto, efetivação das formalidades aduaneiras, inspeção de segurança e pré-paletização da primeira remessa de mercadorias em Anqin, transportadas através do posto fronteiriço até o aeroporto de Macau, concretizando um novo modelo inovador de logística transfronteiriça. Quarto, garantir e otimizar eficazmente a qualidade de vida da população, executar adequadamente o trabalho do plano com participação pecuniária no desenvolvimento económico para 2026, assegurando que os residentes dele beneficiem o mais rapidamente possível. Prevê-se a atribuição de 7.000 patacas como repartição extraordinária de saldos orçamentais a cerca de 90.000 residentes elegíveis, continuar a promover adequadamente o trabalho de distribuição dos recursos humanos, combater eficazmente o trabalho ilegal, ajustar dinamicamente o número de trabalhadores não residentes, garantindo que apenas complementem a força de trabalho local e assegurando plenamente os direitos dos residentes locais ao emprego, intensificar a fiscalização no trânsito e acelerar o estudo da revisão da lei do trânsito rodoviário, monitorizar continuamente as variações dos preços dos combustíveis e, conforme a situação concreta, estudar novas medidas de mitigação, continuar a realizar o censo intermediário da população de 2026. Sob a premissa de manter a estabilidade social geral, adotar uma abordagem inovadora e impulsionar com maior determinação a renovação urbana, realizar um diagnóstico urbano e explorar a criação de um novo modelo integral de renovação urbana, aplicar medidas integradas e coordenadas em múltiplos domínios, como redução de impostos e taxas, ajuste do montante do prémio, ampliação da aplicação das habitações temporárias e melhorar o aproveitamento dos recursos adicionais de trocas, para acelerar o processo de renovação urbana. Quinto, reforçar a construção da Zona de Cooperação de Anqin, orientada pela Ciência, Tecnologia e Educação, resolvendo obstáculos no desenvolvimento mediante reformas e aprofundar a integração entre Macau e Anqin. Aproveitar plenamente o mecanismo de captação conjunta de investimento em regime permanente, continuando a promover as vantagens únicas de Macau mais Anqin no mercado estrangeiro. Explorar plenamente a função do Centro de Serviços Económicos e Comerciais entre a China e os países de língua portuguesa e a espanhola, organizando missões empresariais em conjunto para expandir mercados externos, aprofundar continuamente a cooperação industrial em Macau e Anqin, lançar o cartão de talento Macau-Anqin, promovendo conjuntamente a atração de talentos e impulsionar a implementação da política que permite a entrada em Anqin de veículos com matrícula de Macau. Aprofundar ainda mais a convergência regulamentar entre Macau e Anqin, promovendo inovações nos regimes jurídicos e nas políticas. Iniciar a construção da obra principal do acesso anexo ao posto fronteiriço de Anqin, na Universidade de Macau. Aperfeiçoar o sistema de garantias sociais e aprofundar o desenvolvimento integrado das áreas de educação, saúde, trabalho para jovens e serviços públicos entre Macau e Anqin. Sexto, aprofundar continuamente a reforma da administração pública, com o objetivo de aumentar a eficiência administrativa, proceder à reestruturação organizacional de 8 serviços públicos, avançar de forma estável com a reforma das carreiras funcionais e lançar uma plataforma para tratamento de opiniões dos cidadãos, acelerar a revisão de leis importantes, como o Código de Procedimento Administrativo e o regime jurídico das associações. Sétimo, reforçar a cooperação e os intercâmbios externos sob a orientação do Governo Central, preparar e organizar com empenho a 13ª reunião ministerial do turismo da APEC e apresentar integralmente a imagem de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer, desempenhando melhor o papel de ponte e ligação entre a pátria e o mundo. Planear e executar missões oficiais ao estrangeiro, reforçando a cooperação prática entre Macau e os países do Sudeste Asiático, nos domínios económico, turístico e de intercâmbios culturais e interpessoais. Estudar a viabilidade de instalação de representações no Nordeste Asiático, elevando o nível de cooperação com os países daquela zona. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, caros cidadãos,
Atualmente, a grandiosa causa de um país, dois sistemas em Macau está a entrar numa nova fase de desenvolvimento de alta qualidade. Perante a nova conjuntura e as novas oportunidades, o governo da RAM vai unir e liderar todos os setores da sociedade, implementando as importantes orientações constantes dos discursos do Sr. Presidente Xi Jinping, aplicando de forma integral, precisa e inabalável o princípio de um país, dois sistemas, defendendo firmemente a soberania, segurança e interesses de desenvolvimento nacional, mantendo e aperfeiçoando o sistema com predominância do Poder Executivo, avançando decididamente na diversificação adequada da economia, na construção da zona de cooperação em Anqin, na renovação urbana, na reforma da administração pública e na otimização e melhoria do bem-estar social. Vai assumir com coragem a sua missão histórica nesta era de um país, dois sistemas, trabalhar com espírito empreendedor e aproveitar o impulso para dar novos e maiores contributos para a abertura de uma nova conjuntura de promoção plena da construção de um país forte e de grande rejuvenescimento da nação chinesa através da valorização aos estilos chineses. Por fim, gostaria de expressar o meu mais profundo agradecimento à Assembleia Legislativa e aos cidadãos em geral e a todos os trabalhadores dos serviços públicos, e bem como ao Governo Central e às diversas instituições estabelecidas em Macau, que sempre apoiaram o desenvolvimento de Macau, e também a todos os amigos dos diversos setores que prestam atenção e apoiam a construção de Macau. Termino aqui a minha apresentação. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, senhores e senhores deputados. Obrigado, senhores cidadãos. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. A reunião de hoje conta com 32 deputados inscritos. Antes, já procedemos ao agrupamento dos deputados. Agora dou a palavra aos deputados do primeiro grupo, a senhora deputada Wong Kee-cheng. Obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Chefe Executivo, caros colegas, deputados. O meu tema tem a ver com a renovação urbana desta tomada de posse. Vossa Excelência tem liderado o governo da RAM da prioridade da reforma da administração pública. E no ano foi definido que a TSU é o órgão principal responsável pela renovação urbana, e o cidadão manifestaram o seu apoio a esta medida, esperando que o ritmo de trabalho seja acelerado. Nos últimos anos, a Macau Renovação Urbana está a concluir o projeto de adaptação para o alojamento temporário e adaptação para a troca. Mas o cidadão e o sector dizem que ainda a questão é por otimizar, como a conversão da natureza dos terrenos, o que tem afetado o progresso e a eficácia da renovação urbana. É de salientar que no documento de curso do terceiro plano quinquenal é mencionada a necessidade de reforçar o planeamento integral, melhorar a concepção da estratégica, implementar política e aportar a possibilidade de implementar diferentes medidas com a orientação do governo. Portanto, senhor Chefe Executivo, de que forma será feito o design estratégico e planeamento integrado para permitir ao órgão principal da pasta da renovação urbana considerar de forma abrangente questões tais como o planeamento urbano, definição de política, do terreno, etc. Como será possível elaborar de forma mais proativa um plano claro e ordenado para a renovação urbana, capaz de resolver problemas históricos verificados no processo de renovação urbana, nomeadamente a coordenação administrativa, a articulação jurídica, etc., contribuindo assim para a construção de uma Macau mais feliz, mais bela e modernada. Obrigada. Lei Jingyi. Deputada Lei Jingyi, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, caros colegas, a minha questão também tem a ver com oferecer incentivos e adaptar medidas para impulsionar a renovação urbana. Em Macau, cerca de 5 mil edifícios com mais de 30 anos e muitos apresentam riscos de segurança devido ao envelhecimento das instalações elétricas, canalizações, infiltrações de água ou falta de manutenção das fachadas. O governo tem estado atento ao impulsionamento da reconstrução e renovação dos bairros antigos, mas segundo muitos residentes, mesmo querendo fazer obras de reparação ou de reconstrução, existem grandes dificuldades, como problemas complexos sobre o direito de propriedade, falta de condomínio, procedimentos administrativos morosos e complicados, custos elevados de reconstrução que os proprietários não conseguem suportar e falta de incentivos à reconstrução. Como é difícil avançar com esses problemas reais, a sociedade espera mais ações concretas do governo para impulsionar e apoiar este processo.
O documento de consulta do terceiro plano quinquenal propõe acelerar a renovação urbana sob o princípio de liderança governamental, funcionamento do mercado de adaptação às características de cada zona. Mas o essencial reside na sua concretização efetiva. O governo deve proceder a um planeamento global integrado, combinando a renovação urbana em larga escala com a micro-reabilitação comunitária. Para além disso, efetivar ainda a expansão do uso de habitações para troca e para alojamento temporário, a redução dos prémios de reconstrução dos edifícios antigos, deve ainda reforçar o apoio à renovação urbana e à manutenção de edifícios, aumentar os incentivos à reconstrução e promover a melhoria da fisionomia urbana e permitir as PMEs locais na construção civil, etc. Sr. Chefe Executivo, quais são as medidas e políticas concretas que o Governo vai implementar este ano e na próxima fase para impulsionar ao nível jurídico, administrativo e financeiro a renovação urbana e construir com os residentes uma comunidade segura e agradável para viver? Obrigada. Deputado Chui Sai-ping. Obrigado, Sr. Presidente. Excelente Chefe Executivo, caros colegas, o meu tema é como que podemos utilizar a renovação urbana para promover o desenvolvimento social. O trabalho de renovação urbana merece grande atenção. Na Conferência Central de Trabalho para a Cidade, realizada em julho do ano passado, o secretário-geral Xi Jinping propôs transformar o foco do trabalho urbano, dando uma importância à governação, que é para o pensamento internacional e a prática habitação, de dar mais atenção à construção, menos atenção à governação e promover novos princípios de desenvolvimento para a renovação urbana de alta qualidade, operação de alto nível, governação com alta eficiência. O 15º Plano Quinquenal inclui a inovação da infraestrutura subterrânea da cidade e instalação de elevadores na área comunitários. Na política 2, é importante e duas inovações para promover a renovação urbana e satisfazer a necessidade da população em termos de uma cidade melhor. Reveste-se assim de grande significado prático, Sr. Executivo. Como é que interpreta a tendência da política nacional no curso do desenvolvimento do trabalho? O governo vai através da manutenção sistemática da infraestrutura do Parque Antigo Macau, da modernização e renovação do edifício antigo, do embelezamento da cidade, por exemplo, a remoção de antenas localizadas em via pública, entre outros trabalhos de roteamento urbanístico, articulando com as novas situações de necessidade do desenvolvimento econômico dos bairros comunitários, fazendo com que Macau consiga atingir em conjunto a renovação urbana e a diversificação adequada da economia. Obrigado. Sr. Deputado Lei Wuncong, obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo. Sabemos que as questões da renovação urbana já são questões que estão por resolver. Já sabemos que nos bairros antigos de Macau os prédios estão obsoletos, o ambiente da habitação é exíguo e também as instalações complementares são também insuficientes, e isto afeta a imagem de Macau e a elevação do nível de vida dos residentes que aí vivem. E a renovação urbana e a revitalização dos bairros antigos não só contribuem para melhorar o ambiente habitacional dos seus moradores, aumentar a habitabilidade da cidade e equilibrar o aproveitamento dos terrenos, como também podem constituir uma nova força motriz para a diversificação adequada da economia e o desenvolvimento sustentável. Por isso, as novas políticas e medidas da renovação do âmbito da renovação urbana são importantes. Por isso, Chefe Executivo, de que novas políticas e medidas dispõe o Governo no âmbito da renovação urbana com vista a ultrapassar as atuais dificuldades com a proporção do direito de propriedade e a coordenação dos interesses, acelerando assim o processo da renovação urbana? Obrigado. Deputado Liang Hong-sei. Senhor Executivo, Senhor Presidente, caros colegas, boa tarde a todos. O meu tema é utilizar o recurso habitacional público para impulsionar a renovação urbana. O 15º Plano Quinquenal do Estado de grande importância ao princípio da promoção da renovação urbana com alta qualidade, pelo que devemos responder e articular-nos com o Plano Nacional, acelerando o processo de renovação urbana para mitigar o risco de segurança do edifício em ruínas. A renovação urbana tem sido uma prioridade governativa ao longo dos últimos 20 anos. Ao longo deste período, o governo tem planeado a construção da habitação pública
estruturado um sistema habitacional completo, estabelecido o regime jurídico da renovação urbana, reforçando a base material e criando condições favoráveis para a renovação urbana, avançando nas diversas tarefas de construção de zonas antigas, reabilitação de edifícios, melhoria das condições habitacionais. Espero que o governo aproveite a vantagem da predominância do poder executivo, assegurando um apoio administrativo mais eficaz à renovação urbana, atribuindo mais recursos à Macau Renovação Urbana SA para promover a sua atividade. O presidente analisa a revisão da lei sobre a renovação urbana e da lei de terra, conforme as condições reais, bem como examinando o sistema de prêmios e medidas de incentivo, mas deverá estudar a possibilidade de estabelecimento de fundos e do sistema de hipoteca para melhorar o funcionamento do projeto. A população considera que o recurso habitacional público constitui um elemento fundamental para o governo promoção da renovação urbana. O governo está a adotar a respectiva revisão da lei para alargar o âmbito da aplicação destinada à habitação pública, incluindo a habitação para a troca. Se o executivo será que já foram alocados mais recursos de política para estabelecer um plano a curto, médio e longo prazo para minimizar os recursos habitacionais? Obrigado. A palavra ao Sr. Deputado Leilão. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, de acordo com os dados disponíveis, existem mais de 3.700 edifícios habitacionais com mais de 40 anos, mas devido à falta de um tratamento adequado ao longo dos anos, a falta de reparação tem vindo a agravar-se, sendo que muitos deles são prédios dos 3 nãos. Os proprietários têm a responsabilidade e o dever de administrar os seus edifícios, mas a sociedade não está muito consciencializada para a participação na administração dos edifícios. Mas a gestão dos prédios dos 3 nãos envolve vários serviços públicos e diferentes tutelas. Se os problemas não forem resolvidos, não só a qualidade da habitação dos moradores será afetada, como podem dar origem a uma série de problemas relacionados com a segurança pública, segurança contra incêndios, higiene e estrutura dos edifícios. Parece ser questões irrelevantes, mas uma pequena desgraça ou um descuido pode dar origem a grandes problemas da gestão social, situação que não pode ser ignorada. É de salientar que a consolidação dos alicerces da comunicação de base e o empenho da manutenção da harmonia e da estabilidade social constitui uma das 4 esperanças apresentadas pelo presidente Xi Jinping à RAIA. O aperfeiçoamento da gestão dos prédios dos 3 nãos e o incentivo à criação de um órgão de administração contribuem para melhorar a administração dos edifícios e evitar os perigos latentes nos bairros comunitários, desempenhando um papel crucial na promoção dos trabalhos de renovação urbana. Sr. Chefe Executivo, neste momento em que a sociedade ainda não está consciencializada para a participação na administração dos edifícios, o governo deve tomar a atitude de se preparar para a diversidade em termos de prosperidade e de ser empreendedor na gestão dos edifícios, por exemplo, reforçar a coordenação do topo, tomar como referência as medidas adaptadas nas regiões vizinhas, ou seja, os modelos de administração conjunta e chefe de prédio, com vista a elevar a eficiência da administração predial e a consciência da participação dos residentes, etc. O governo vai fazer isso? Obrigado. É a palavra do Sr. Chefe Executivo. Agradeço as questões dos deputados e das senhoras deputadas. Wang Qichen, Li Chengyi, Choi Sai-peng, Li Bun-kong, Leon Hong-sai, Li Long-wang, 6 deputados. Todos os deputados também estão atentos à questão da renovação urbana. Isto demonstra a importância dessa temática e a sua relevância. E por isso também demonstra preocupação sobre essa temática por parte da sociedade. E isto também está relacionado com a gestão urbana e também com a nossa vida cotidiana. A deputada Wang Qichen falou mais sobre a coordenação dos trabalhos. Li Chengyi falou mais sobre a administração e Choi Sai-peng falou sobre a sinergia dos diferentes trabalhos. Li Bun-kong sobre como podemos ter novas medidas inovadoras nesse domínio. E Leon Hong-sai falou mais sobre a questão da forma de como podemos revitalizar todo o processo. E Li Long falou sobre a administração predial dos edifícios, que não tem administração de condomínio e outras formas de administração. Vou fazer um apanhado das questões e também responder a vossas perguntas. A renovação urbana é um tópico muito importante do 15º Plano Quinquenal do nosso país, e o Conselho de Estado já publicou um documento sobre essa
matéria, tendo demonstrado que este é um trabalho de extrema importância para promover a modernização urbana. Isto serve como uma referência, orientação para o nosso trabalho também em Macau. E a renovação urbana é um trabalho que engloba diferentes setores, tem que ser feito e prosseguido de uma forma global e também tem como objetivo promover a qualidade de vida da população, revitalizando as estruturas, edifícios e património históricos e criar novos pontos de desenvolvimento a fim de podermos conseguir uma maior resiliência urbana como efeito. O governo da RM vai tomar uma atitude pragmática, assumindo uma atitude de liderança pelo governo com o envolvimento da população e tendo em conta as características de cada zona urbana e lançar medidas e planos de uma forma global. Primeiro ponto, nós temos que assumir uma liderança na conceptualização do trabalho e na coordenação e potenciar o papel desempenhado pela Direção de Serviços Sólidos e Construção Urbana. Depois da reestruturação orgânica desses serviços, o trabalho sobre a gestão de solos e renovação urbana vai ser desempenhado primordialmente por esse serviço e depois a aprovação das obras, das empreitadas, depois a definição dos planos, isso tudo vai ser atribuído como competências da Direção de Serviços Sólidos e Construção Urbana. E o outro aspecto, segundo ponto, nós temos que potencializar o papel desempenhado pela empresa Macau Renovação Urbana, para nós podermos dominar e ter uma ideia, conhecimento sobre as aspirações dos visados pelas políticas de reabilitação urbana. E, segundo lugar, sobre a inspeção das estruturas urbanas, nós temos que promover políticas para nos inteirarmos da situação em que se encontram as diferentes estruturas e também construções. E nós vamos lançar um novo modelo e paradigma de trabalho no âmbito da renovação urbana, por exemplo, a conceptualização de renovação urbana através de modelos de reabilitação por quarteirões e depois analisar de forma sistemática os trabalhos através de incentivos para que haja maior adesão ao trabalho de reabilitação e de requalificação urbana. Por outro lado, também vamos ter que trabalhar no reordenamento das legislações para que nós podemos ter um suporte legal mais consentâneo com o trabalho de renovação urbana, através de medidas de incentivos fiscais e outras medidas que possam facilitar e atrair mais a participação e envolvimento dos visados, através da redução dos prémios e também de outras medidas. Nós queremos, assim, promover o trabalho de renovação urbana. E também vamos utilizar as habitações temporárias e habitações para troca através do seu papel e, assim, ampliar as funções dessas habitações para benefício dos visados e pela renovação urbana. Também queremos incentivar os proprietários para envolver-se mais na reparação das suas frações e edifícios e, assim, em cada 10 anos e também em cada 5 anos, também quando haja uma
deterioração dos edifícios, eles devem também trabalhar no sentido da sua reparação e manutenção, com o apoio do Fundo de Reparação Predial. Também vamos apoiar os proprietários a desencadearem trabalhos de reparação dos edifícios PIM e também através do regulamento da construção urbana para os edifícios com mais de 30 anos. Nós vamos oferecer medidas que eliciam os proprietários a aderirem mais à sua manutenção e reparação. Sobre as obras de condutas e galerias técnicas, também vamos combinar a realização das obras e evitar de obras necessárias e também utilizar meios de realização das obras para a melhoria do sistema de drenagem e o grupo de trabalho para o embelezamento da cidade também vai ter um papel mais preeminente em todo o trabalho de renovação urbana, trabalhando sobretudo na eliminação dos fios elétricos pendurados nas ruas que nós vemos e também será o nosso foco de trabalho a arborização dos espaços urbanos através da introdução de vegetação e de plantas que mais se enquadram no ambiente do cidadino e também através dos edifícios sem administração de condomínio, vamos organizar cursos de formação para os proprietários e também para as empresas de administração de propriedades, no sentido de aumentar a segurança desses edifícios. E até maio de 2026 foram realizadas 1.980 inspeções sobre a segurança de combate ao incêndio. Também vamos reforçar o trabalho de fiscalização e para os edifícios em construção e em manutenção, vamos realizar o trabalho regular de fiscalização através, assim, de diferentes canais e de divulgação, de sensibilização. Vamos promover uma maior sensibilização dos proprietários e das pessoas para a necessidade de terem atenção às suas construções. É a minha resposta. Obrigado, senhor chefe executivo. Agora, faça um favor, deputado do segundo grupo, deputado Nhec Hang. Obrigado, senhor presidente. Senhor chefe executivo, senhor presidente, senhores membros do governo, caros colegas, muito boa tarde. A diversificação adequada da economia é um caminho indispensável para o desenvolvimento de Macau a longo prazo. Segundo o documento de consulta do terceiro plano quinquenal, até 2030, a percentagem do valor acrescentado das indústrias não jogo no PIB vai aumentar para 60%, o que significa que a reconversão industrial vai entrar numa fase crucial. O governo está a promover as indústrias 1+4 e a lançar uma série de medidas de emprego, tendo já alcançado resultados preliminares. Mas, atualmente, os postos de trabalho locais continuam a concentrar-se nas áreas do jogo, turismo e serviços, e devido à pressão do ambiente externo e da exploração das PMEs nos bairros comunitários, as opções de emprego dos residentes têm de ser alargadas. Muitos trabalhadores efetivos que querem mudar de profissão e também os recém-graduados esperam haver mais postos de trabalho estáveis e diversificados para as categorias de base e média das indústrias emergentes.
Senhor Chefe Executivo, no processo da promoção da diversificação industrial, o governo deve, através da captação de investimentos, apoio às empresas e fundos de orientação, criar postos de trabalho mais diversificados para as categorias de base e média. Deve ainda aperfeiçoar os mecanismos complementares de emprelhamento de emprego, de estágios e de formação, orientando as indústrias emergentes na captação de locais de diferentes faixas etárias e background profissional, optimizando de forma contínua a estrutura de emprego, alargando os horizontes de desenvolvimento dos residentes e promovendo um desenvolvimento harmonioso e positivo entre a reconversão industrial e o emprego da população. O governo não vai fazer isto? Deputado Lamlomai, obrigada, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Chefe Executivo, boa tarde a todos. Nos últimos anos, o país apresentou várias vezes o conceito de investimento em pessoas, salientando que não basta o investimento no objeto, deve-se dar a maior ênfase à capacidade de emprego, desenvolvimento profissional, segurança da vida dos cidadãos. Para se articular com o desenvolvimento nacional, Macau tem promovido projetos de formação profissional, certificação de competências, estágio para jovens, reconversão profissional para pessoas de meia idade, etc. Mas o que mais preocupa o residente continua a ser o emprego futuro. Alguns jovens têm pretensões acadêmicas, mas não têm experiência. Querem entrar em determinado setor, mas não têm oportunidades. Alguns trabalhadores de meia idade temem que, após a transformação, as suas competências fiquem atualizadas. Já o residente da camada de base preocupa-se com a possibilidade de, no futuro, terem idade avançada, falta de competência e dificuldade no emprego. Mas algum curso de formação não corresponde à necessidade real do mercado ao desenvolvimento profissional, o que conduz facilmente à situação em que não há emprego depois da formação. Senhor Chefe Executivo, face ao resultado alcançado, como vai o governo promover o investimento na pessoa e criar um mecanismo de formação de talento mais alinhado com a necessidade do mercado para ajudar mais residentes, sobretudo os jovens, a alcançar o objetivo de trabalho de qualidade, emprego estável e um novo futuro. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Executivo, senhores membros do Conselho Executivo, boa tarde. O título da minha intervenção tem a ver com a dinamização da economia local e a resolução dos problemas estruturantes. Senhor Chefe Executivo, a situação económica de Macau enfrenta enormes desafios, com as 6 operadores de jogo, a função pública e demais concessionários a restringir novas contratações, impactando os jovens licenciados que procuram empregos, e a situação agrava-se com o elevado número de TNRs. O governo deve rever com urgência as cotas e as condições de admissão de TNRs por setor de atividade, impor critérios mais rigorosos de comprovação da disponibilidade de mão de obra local, especialmente para funções de venda de produtos de marca, relações públicas, cargos administrativos de nível médio e superior, contratando jovens licenciados de Macau para ocupar essas vagas. É importante rever políticas ativas do emprego local, subsídios à contratação, estágios remunerados, requalificação profissional, de modo a travar o desemprego qualificado jovem e a consequência fuga de talentos. O governo deve estudar a criação de um regime de bonificação de taxas de juros bancárias com critérios ativos, nomeadamente limitado ao crédito de habitação e à troca de residência ou mutuários com quebras de rendimento devido ao desemprego, de forma a aliviar o peso das amortizações bancárias e evitar a vaga de incumprimentos. Deve-se elevar a moral dos servidores de função pública, promovendo uma gestão mais identificante, atenciosa e participativa, valorizando seu papel como pilar da administração pública, nomeadamente através de ações de reconhecimento, melhoria do ambiente de trabalho, redução de assimetrias internas e audição ativa das suas necessidades físicas, mentais e familiares, elevando-se a qualidade e a gestão governativa. Senhor Chefe Executivo, o que tem a dizer sobre o assunto? Muito obrigado. Até a palavra, deputado Chan Hao-wei. Obrigado, Senhor Presidente, Senhor Chefe Executivo. O governo tem promovido a diversificação das indústrias 1+4, sendo amplamente apoiado pela sociedade. Os residentes, os pais, os jovens sentem a seguinte impotência: quanto mais a cidade desenvolve as suas indústrias, menos empregos estáveis existem para os residentes e mais estreitas se tornam as suas perspectivas profissionais. Os projetos das 4 indústrias não pararam de ser implementados e expandidos, mas o governo não disponibiliza cursos de ensino adequados, nem programas sistemáticos de formação profissional ou políticas claras para orientar os jovens a escolherem áreas de estudos relacionadas. Muitos jovens têm vontade de progredir e desejo de transformação e desenvolvimento, mas por falta de competências, estágios e canais de acesso não conseguem ingressar nessas novas indústrias, acabando por aceitar trabalhos temporários ou eventuais com emprego instável e rendimentos baixos, tendo o seu desenvolvimento profissional limitado a longo prazo.
O princípio de dar prioridade aos trabalhos locais nunca foi concretizado nos sectores dos serviços de utilidade pública, instituições financeiras, escolas e no âmbito da educação. E também não existe um mecanismo adequado de substituição que permita aos residentes qualificados ocuparem os postos atualmente preenchidos por mão de obra importada, seja postos de trabalho tradicionais e estáveis, seja novas vagas criadas pelas 4 indústrias. Os resultados do desenvolvimento industrial continuam a não beneficiar os residentes de Macau. As exigências dos residentes são muito claras. O desenvolvimento industrial deve beneficiá-los em primeiro lugar e garantir o seu acesso ao emprego. O Sr. Chefe Executivo vai elaborar políticas concretas e viáveis com calendários definidos para melhorar a educação e formação profissional, orientar os jovens a tirar cursos correspondentes e apoiar plenamente os residentes no ingresso nessas 4 indústrias. E, por outro lado, vai criar um mecanismo de substituição que permita recuperar os postos de trabalho estáveis nos setores de serviços de utilidade pública, etc., resolvendo de forma definitiva a situação prolongada em que os residentes de Macau são forçados a aceitar. Obrigado. Tem a palavra, Sr. Chefe Executivo. Agradeço as questões de 4 deputados. O deputado Ngan é sobre as indústrias emergentes, nomeadamente como levar os jovens a terem mais postos de trabalho. E o deputado Lam é para promover o investimento na pessoa. A questão do deputado José Pereira Coutinho é sobre os trabalhadores da função pública e outros trabalhadores, bem como os trabalhadores não residentes, e o deputado Chan Hao-Wen está preocupado sobre apoiar os jovens para ingressar nas 4 novas indústrias e proteger os nossos residentes nos seus postos de trabalho. Vou responder de uma forma sucinta. O emprego é para o bem-estar de toda a população. Portanto, o emprego em Macau é de extrema importância e o governo RAM, desde sempre, tem promovido o trabalho dos nossos residentes para manter a estabilidade social, com vista a implementar de que, desde que os nossos residentes queiram trabalhar, temos que, em primeiro lugar, dar primazia aos nossos residentes, protegendo o direito ao trabalho dos nossos residentes, bem como, através do grupo de trabalho, iniciar os respectivos trabalhos. Nós, tendo recebido, então, as exigências dos empregadores sobre as necessidades dos nossos trabalhadores, e desde janeiro a abril deste ano tivemos 40 sessões para ajudar os nossos residentes e apoiamos 3.370 pessoas para encontrar emprego. E, para além disso, também temos plano específico para a formação de profissionais, e que há cerca de 600 vagas para o primeiro ano, em que se engloba as finanças e as telecomunicações, bem como realizamos atividades para a formação para os nossos residentes, bem como para eles subirem na sua carreira profissional. Para além disso, também temos uma plataforma de formação, e até abril deste ano tivemos 447 formações, cursos, e mais de 3.000 pessoas participaram nesses cursos. E, portanto, num próximo trimestre vamos ter cursos mais específicos, tendo em conta as especificidades de cada pessoa, para que essa plataforma e o seu conteúdo esteja de acordo com o nosso mercado. Moreira. Iremos também ajustar o número de cotas dos trabalhadores não residentes, em conformidade com o desenvolvimento econômico da RAIA. Em relação aos postos em que haja falta de mão de obra local, sobretudo que requeira então elevada força física, e também os trabalhos essenciais para o funcionamento básico da sociedade, e ainda os profissionais técnicos específicos, nós temos que ser pragmáticos, sobretudo na autorização das quotas dos trabalhadores não residentes, para os postos de trabalho em que os locais tenham interesse
iremos então proceder à recomendação junto aos locais até abril deste ano. Em termos gerais, o número dos trabalhadores não residentes era de 182.815 e os não profissionais, o número era de 147 mil. Em relação aos profissionais não residentes, o número era 6.287. Os trabalhadores domésticos representam um grande número que era 28.783. E, portanto, dos não profissionais, que era 182.815 trabalhadores não residentes, dos quais 28.783 eram trabalhadores domésticos. Portanto, cerca de 70% dos trabalhadores não residentes não profissionais fazem trabalho que requer força então física elevada, sobretudo segurança, limpeza. Essa é a situação geral até abril deste ano. Ao promover a diversificação adequada da economia, isto pode contribuir para o emprego dos residentes, alargando a escolha das provisões que os residentes podem aceder. Convidamos também personalidades de renome para também aumentar a eficiência na atração de investimentos. Até nos primeiros 5 meses deste ano, concluímos o acompanhamento de 108 projetos de investimentos, dos quais mais de 60% integram a área de 1+4 então, indústrias. Aumentamos os esforços para então a atração de investimentos e realizamos sessões de bolsas de contacto e também para, sobretudo, colocações profissionais da área de banco, no sentido de ajudar os candidatos a conhecerem melhor a situação do sector. E também tentamos atrair as instituições internacionais da área financeira para instalarem-se em Macau. Tal como referi, algumas empresas de fundo já tiveram o seu pedido para a nossa apreciação. E já temos uma lei de fundo aprovada recentemente e, portanto, essas empresas também irão recrutar pessoal localmente para a criação do parque industrial. Procedemos agora à instalação de empresas de Big Health e das indústrias inovadoras. Esse é o trabalho relacionado com a promoção da diversificação adequada da economia e com a atração de investimentos em Macau, no sentido de aumentar os postos de trabalho em Macau. São essas medidas tomadas. Mas iremos também efetuar um estudo sobre a procura de quadros qualificados no futuro. Temos que conhecer as indústrias 1+4 e as indústrias mais populares, sobretudo a educação, da área jurídica. Iremos estudar a futura procura para os respectivos profissionais, no sentido de ajudar os alunos a planear a sua carreira profissional. Esse estudo, aliás, o respectivo relatório, segundo as previsões, esperamos que esse relatório possa ser divulgado ainda neste ano, para então todos conhecerem a situação geral em relação à procura dos quadros qualificados. Em relação ao reforço da formação de quadros qualificados, nós temos que formar quadros qualificados para o desenvolvimento industrial. Essas medidas a respeito são as seguintes. No ensino superior, iremos
efetuar ou implementar a educação de inteligência artificial em todas as fases de educação. Iremos também melhorar os cursos de técnico profissional das escolas. No ano letivo 2025-2027, 12 escolas administraram 32 cursos nesta matéria. No ensino superior, devido à necessidade do desenvolvimento social, iremos melhorar a organização pedagógica. Iremos também aditar cursos de inteligência artificial, direito, gestão digital e etc. E vamos promover também instituições de ensino superior a organizar microcursos para esse efeito. E também temos então 4 etapas. Primeira é para o planeamento da carreira profissional dos alunos. Segunda é para incentivar os alunos a tirarem cursos relacionados com as indústrias emergentes. E terceira é para ajudar os jovens a entrarem no mercado laboral. E quarta é para promover o seu aperfeiçoamento contínuo, no sentido de ajudar os jovens a poderem promover na sua carreira. Em relação à questão do senhor deputado José Pereira Coutinho, sobretudo para além da política laboral, as habitações, empréstimos, as questões relativas à função pública, o governo também incentiva os bancos, ou aliás o sector financeiro, tendo em conta a situação geral, prestar o devido apoio aos necessidades, aos residentes delas necessitem, sobretudo medidas para aliviar a sua prestação. E o governo também está atento à função pública, à equipa da função pública, no sentido de criar uma equipa da função pública composta por trabalhadores qualificados. E durante aliás, todos também notaram, o pessoal da direção-chefia já muitas vezes manifestou a sua atenção e preocupação com a equipa dos trabalhadores da função pública, incentivando-os a colaborar nas medidas no âmbito da reforma da administração pública. E o IAM também aqui já fez uma apresentação. Temos que evitar os esforços conjuntos para apoiar e compreender a equipa dos trabalhadores da função pública. Obrigado. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. Agora faça a favor, terceiro grupo, deputada Loyi Ben. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Chefe Executivo, caros colegas, muito boa tarde. Há bocado, os meus colegas sim, falaram e colocaram questões sobre o emprego. Sim, o emprego também trata-se de uma questão social. Agora, estou preocupado, mas é com o emprego dos jovens, porque isto não tem só a ver com o desenvolvimento do jovem, mas sim, também trata-se de uma força motriz para o desenvolvimento de Macau. O governo tem enviado esforços na promoção de emprego e na formação de talentos, incluindo a optimização dos serviços de empreendeimento de emprego, lançamento de diversos estágios, planos de formação para ajudar os jovens a reforçar a sua competitividade, o que merece o nosso reconhecimento. Mas, segundo algumas opiniões, muitos jovens têm dificuldades em encontrar emprego correspondente à sua especialidade e não dominam questões sobre indústrias emergentes e procura de talentos, o que resulta em má distribuição de emprego e em obstáculos ao desenvolvimento da sua carreira profissional. Aproxima-se o mês de junho, altura em que os finalistas das instituições de ensino superior vão entrar no mercado de trabalho, por isso este assunto tem despertado a atenção da sociedade. Há bocado o Sr. Chefe Executivo também disse há bocado que vai divulgar o estudo sobre a procura de talentos das indústrias prioritárias. Isto é para permitir aos jovens informarem-se do rumo das indústrias e a falta ou não de talentos no mercado. E isto também é bom para então os jovens para então poder então planear o seu plano da carreira profissional.
E o governo também afirmou que o estudo abrangia as áreas da indústria 1+4, da educação, etc. Agora, gostaria de saber o seguinte: qual é o ponto de situação dos trabalhos relativos aos estudos da procura de talentos nas diversas indústrias? O governo vai definir em articulação os resultados desses estudos, planos para o desenvolvimento de vida profissional dos jovens e medidas para o reforço da capacidade dos profissionais, por exemplo, lançar programas específicos de formação subsidiada destinados a indústrias emergentes e criar um plano de desenvolvimento profissional claro e viável para os jovens. Obrigada. Deputado José Saiwan, obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Executivo. Após a crise global na área da saúde e economia encontra-se basicamente recuperada, mas do ponto de vista da conjuntura internacional, o progresso da globalização tem sofrido um grande impacto em Macau, enquanto a microeconomia é ainda mais evidente. O governo tem vindo a referir-se à realidade da economia de Macau, mas devido ao problema estrutural da economia, felizmente, com o forte apoio do país, Macau conseguiu expandir a sua economia e indústria. Mas a concretização com sucesso da diversificação adequada da economia depende de órgãos administrativos corajosos na inovação e reforma. Só com a promoção de um sistema de funcionário público dinâmico e inovador é que será possível explorar o potencial setor econômico de Macau e apanhar a boleia da política para resolver o tal fenômeno de desequilíbrio na estrutura econômica e assim estabelecer a confiança do residente no futuro desenvolvimento de Macau. Para concretizar a reforma dos órgãos administrativos e captar o jovem talento da diferentes áreas para ingressar em função pública, é necessário que os jovens adiram ao sistema de tomada de decisões, trazendo nova perspectiva e ideia para orientar o rumo do desenvolvimento social. Assim, o órgão administrativo tem, em primeiro lugar, proporcionar à sociedade postos de trabalho diversificados, incentivando diversos setores sociais a seguirem o exemplo para enriquecer o tipo de emprego e concretizar a perspectiva de diversificação do emprego. O governo deve ter a coragem de inovar e de fornecer mais postos de trabalho para os jovens locais, permitindo a sua integração dos serviços responsáveis pela tomada de decisão e de promover políticas que respondam à necessidade real do jovem para diversos setores sociais poderem dispor mais postos de trabalho. Quanto à diversificação do emprego do jovem, de que ideia dispor o governo sobre isto? Obrigado. Senhor deputado Choka John, obrigado, Senhor Presidente, Senhor Chefe Executivo, caros colegas. Também a minha questão tem a ver com o emprego juvenil. Desde o início deste ano que o mercado do emprego na RAM se mantém estável, com indicadores a apresentarem bons resultados. No primeiro trimestre, a taxa de emprego dos residentes locais caiu para 2,1%, o valor mais baixo desde que há registros. Contudo, há ainda vozes na sociedade que referem à existência de dificuldades no emprego juvenil. Os jovens locais preferem trabalhos administrativos com oportunidades de promoção, o que representa um desalinhamento estrutural acentuado entre a oferta e procura de emprego. Para resolver esses problemas, o governo criou um grupo de trabalho para a condução da promoção de emprego, salientando que desde que os residentes locais tenham capacidade e vontade para trabalhar, vão ser contratados com prioridade. E a bocado também disse que as autoridades também vão ajustar dinamicamente o número de TNRs, criando diversas oportunidades de emprego. Senhor Chefe Executivo, como vai o governo então maximizar as funções e o papel do referido grupo de trabalho para atenuar o desalinhamento estrutural na oferta e procura de emprego e apoiar o emprego da qualidade e a ascensão profissional dos jovens? Obrigado. Deputado Wong Chun-Kit, obrigado, Sr. Presidente, excelentíssimo Sr. Executivo. Boa tarde a todos. Hoje, ou seja, o meu tema é promover a distribuição do recurso com a população na Grande Bahia. Senhor Executivo, no relatório para este ano e o documento do terceiro Banco Regional propõe o desenvolvimento diferenciado e complementar entre o setor público e privado na área da saúde, com a progressão da política de reconhecer recursos e antecipar a intervenção no âmbito do cuidado da saúde, aliada à construção da zona de cooperação e a crescente integração de recursos, serviços de saúde na Grande Bahia, projeto como rastreio de doença crônica. Portanto, o setor espera que neste plano concreto de diminuir recursos e de colaboração na Grande Bahia seja incorporada a participação dos jovens profissionais de saúde, por exemplo, através do exercício de funções no programa de triagem ou ainda mediante mecanismos como registro em Macau, exercício profissional em Hanchen, que possa alargar a oportunidade de prestação de serviços transfronteiriços. Assim, por um lado, é possível acumular experiência clínica e reforçar a competitividade profissional. Por outro lado, é possível criar postos de trabalho estável e diversificado, apoiando o desenvolvimento no mercado privado.
Portanto, gostaria, por isso, de perguntar ao Executivo se o governo tenciona reservar vagas cotas para médicos jovens no plano futuro de atribuir recursos e de colaboração médica na Grande Bahia, conjugando com subsídios específicos para a formação e com apoio à prática profissional transfronteiriça para que a plataforma de cooperação entre o setor público e privado se torne um berço para a formação de jovem talento médico, abrindo assim novas oportunidades de desenvolvimento profissional para o quadro médico Macau. Obrigado. Senhor Chefe Executivo, muito obrigado pelas questões levantadas por 4 deputados. Os 4 deputados, sem consenso, também falaram sobre a questão dos jovens. O deputado Wanchuka focou mais nos jovens médicos. Agradeço pela preocupação dos deputados ou a atenção dada pelos deputados à questão dos jovens. Os jovens são recursos preciosos no futuro da RAEM e, por isso, o governo da RAEM está muito atento com o desenvolvimento dos jovens. Estão a envidar muitos esforços para resolver a questão dos jovens, para ajudar os jovens a desenvolver-se de forma melhor e criar condições para o desenvolvimento dos jovens. Nestes últimos 1 ou 2 anos, nós conseguimos ver que determinados setores, quanto à importação de TNR, nós já introduzimos certos ajustamentos. A meta é muito clara, que é o âmbito é que é possível ou não. Ainda me lembro que, por exemplo, no setor financeiro, por exemplo, algumas empresas, também estamos a pensar como é que estas empresas conseguem ajudar os jovens, por exemplo, tentar, por exemplo, expandir o nosso setor de saúde para melhor ajudar os jovens a desenvolver o seu plano de vida, por exemplo, para aqueles que acabaram os seus cursos no estrangeiro e regressar a Macau para ajudar a Macau a desenvolver o setor de saúde. Estamos sempre a pensar como é que nós conseguimos ajudar os jovens a crescer e criar condições para os jovens a desenvolverem. Estes 4 deputados neste bloco, a principal questão tem a ver com os jovens. Como é que nós conseguimos ajudar? Esta é uma questão fulcral, né, deste bloco. Quanto ao sustento e ao apoio aos jovens a desenvolver, nós pensamos vários aspectos. Primeiro, aperfeiçoar o plano de vida dos jovens. Hoje em dia, o que aparece é que há sempre problemas de emprego dos jovens, mas muito por trás há muitas causas que têm a ver com a nossa estrutura económica, a estrutura das indústrias, porque ao longo do tempo existem problemas com a estrutura económica da RAEM e isto tem muito a ver com essa estrutura e por isso, ao mesmo tempo, como é que nós podemos fazer melhor para aperfeiçoar os aspectos a frequência, a entrada da escola ou até a conclusão dos seus estudos, ou seja, a resolver a partir da fonte os colegas ou ajustar a partir da fonte esta matéria. E por isso, em primeiro lugar, nós temos de pensar nos trabalhos de definição, planos de vida dos estudantes. Nós já lançamos um plano da vida dos jovens em conjugação com o desenvolvimento das 4 indústrias. Ainda me lembro, há bocado falei de 4 escadas. 4 escalões. Nós já temos um rumo em geral sobre isso, ou seja, nós temos de estar perto do desenvolvimento das 4 indústrias, nós temos de atender às necessidades dos estudantes para criar planos ou ações diversificadas. Daqui em 2025 e 2006, nós vamos aumentar os recursos para subsidiar as escolas, incentivamos o reforço da cooperação entre empresas e escolas para melhorar os cursos ou os planos curriculares, ou seja,
durante a frequência dos cursos pelos jovens, já conseguem dar a conhecer aos jovens conhecimentos necessários para a sua vida na sociedade. Também vamos ajustar algo nos nossos fundos ou das bolsas de estudos para conceder mais oportunidades aos jovens para desenvolverem. Nós também vamos ajustar os planos curriculares e vamos incentivar as instituições de ensino superior para criar microcursos que melhor atender às reais necessidades da sociedade. A UMAC, no ano letivo 2026-27, e o PM está a tomar uma iniciativa de criar microcursos para os jovens. São por volta de 11 cursos. Esperamos que os jovens consigam, nestes cursos, dominar os conhecimentos das determinadas indústrias cá em Macau. E também vamos dar mais oportunidades de experiência ou de estágio para os jovens tentar ganhar mais experiência. Já concedimos oportunidades de estágio no interior da China. E também vamos aplicar esforços para os jovens obterem oportunidade de extensão. Vamos, por exemplo, aplicar mais esforços para criar mais vagas no plano de apoio de jovens empreendedores. Nós vamos aplicar mais esforços para criar planos de formação e de acreditação para que os jovens, através da formação e acreditação, podem ser acreditados. E estamos a estudar também uma nova edição de planos de formação e de acreditação profissional, conjugando com as áreas de especialização que estão a ser promovidas no interior da China. Também estamos a pensar como é que nós conseguimos conjugar com os países estrangeiros, por exemplo, o espanhol, na formação de jovens. E nós também temos um grupo de trabalho de coordenação do emprego. Nós vamos recorrer às várias medidas para ajudar os jovens a desenvolver, para formar talentos que adequam às necessidades de desenvolvimento das indústrias de Macau. Vamos dar a conhecer aos jovens para obter conhecimentos necessários sobre o desenvolvimento das 4 indústrias de Macau, para que os jovens consigam já, quanto antes, preparar-se melhor para integrar na sociedade ou integrar-se nas 4 indústrias. Também organizamos visitas de estudos no interior da China ou na Grande Bahia para dar a conhecer os conhecimentos mais atualizados aos jovens. Vamos também aplicar ou até mesmo alargar o âmbito do plano de formação dos jovens, por exemplo, incluindo no setor de telecomunicações ou financeiro. Vamos também conceder mais oportunidades ou vagas de estágio por volta de 1000 aos jovens, para os jovens dominarem melhor o funcionamento das empresas e obter experiências através da prática. Vamos também aperfeiçoar a plataforma que acabei de referir. Tal como referi há bocado, até abril, já lançamos 447 cursos que abrangem convenções e exposições, ciência da alta tecnologia, medicina tradicional chinesa, setor financeiro moderno. Mais de 3.000 pessoas frequentaram estes cursos. Esperamos que no terceiro trimestre vamos facultar a formação personalizados. E quanto ao apoio ao emprego, durante as épocas dos finalistas, vamos recorrer a várias medidas para fazer um rastreio da situação de emprego dos jovens. Vamos aperfeiçoar as políticas de emprego dos jovens. Nós vamos organizar convenções ou grandes feiras de emprego para os jovens quanto ao desenvolvimento dos jovens, para ajudar os jovens a dominarem melhor o rumo de desenvolvimento das novas indústrias e para dominar as necessidades ou a procura de talentos para determinadas indústrias. Nós vamos reforçar a formação e o emparelhamento, e então vamos ajudar os jovens que começam a frequentar os cursos a escolher a melhor área de especialização que vai se dedicar. E também vamos organizar colóquios que contam a presença dos professores e jovens para permitir que essas duas partes consigam dominar as perspectivas no futuro
perspectivas no futuro do desenvolvimento das indústrias. Também organizamos colóquios e feiras exclusivas para o empregamento de emprego, ajudando os jovens. E também organizamos visitas de estudos na Grande Bahia para ajudar os jovens a saber mais ou menos o estado da situação de desenvolvimento das indústrias. Quanto ao plano de estágio, nós vamos mais uma vez disponibilizar 1000 vagas para os jovens. Nós vamos também aprofundar o mecanismo de formação dos 3 lados. Vamos concretizar ainda mais um mecanismo de um teste acreditado por 3 lados. E também vamos ajustar as políticas de emprego e de apoio ao emprego. E estamos a estudar um mecanismo de apoio ao emprego com o sujeito destinatário determinado, com benefício determinado para resolver a questão de emprego. Quanto aos jovens pessoal de saúde, o governo da REM dá grande atenção e importância sobre esse pessoal e vai apoiar sistematicamente esse pessoal. Quanto à formação sistemática, já criamos uma base de saúde familiar e também vamos reforçar a formação dos médicos especialistas e também vamos criar daqui para frente melhor ambiente para impulsionar a implementação dos regimes jurídicos das instituições médicas privadas. Também vamos criar centros ou até postos de pop-up para consultas de informações. Neste momento, já apoiamos 300 jovens para obter oportunidades de serem contratados como médicos. E quanto ao desenvolvimento desses pessoais na Grande Bahia, através da cooperação com os hospitais na Grande Bahia, podemos construir uma plataforma de formação para os jovens médicos. Estamos a planear dar arranque no 4º trimestre do plano e quando há plano de subsídio, ou seja, vales de saúde, vamos alargar a aplicação de vales de saúde na Grande Bahia. Quanto à formação e desenvolvimento dos jovens médicos, dos professores, dos docentes, tomamos medidas para dinamizar a circulação interna dos docentes. Nós vamos também reforçar a conversão, vamos também criar uma plataforma de partilha de recursos entre as escolas. Também vamos apoiar, através da plataforma, as escolas para dar oportunidade de conversão ou de reconversão. E também vamos ajudar as escolas a organizarem cursos ou formação para os docentes com necessidades ou até mesmo formação para apoiar os docentes para obterem mais certificados. Em 2025 já o governo reiniciou estudos sobre a investigação do desenvolvimento de talentos na área da docência e já estamos entrando numa segunda fase deste estudo. O que esperamos, tal como antes disse, que é até finais deste ano podemos divulgar o relatório ou até a conclusão e divulgação desse relatório. Muito obrigado. Agradecemos o Sr. Chefe Executivo. Vamos fazer uma pausa de 30 minutos.